Olá a todos vocês. Vamos falar sobre concursos de bandas e fanfarras, mais especificamente sobre os mores de comando. Nos concursos deste ano, avaliando já 4 concursos, ontem lá no Paranaense, em São João do Triunfo, foi o 4º concurso deste ano, Sengés, Irati, Sinfabã e o Paranaense. É possível perceber alguns detalhes que seria interessante discutir com os modos de comandos para a evolução do meio, né? Então, a primeira coisa é ler regulamento. Ler regulamento. Alguns modos foram descontados em itens de regulamento, que se tivesse lido o regulamento antes, não seria descontado. Outra coisa que descontou muito ponto, garbo. O garbo do Mor, a postura do Mor, reta, né? Então, muito agradecendo, quando vai colocar o bastão, quando se entregou o comando para o regente, se posiciona perto da banda e vai colocar o bastão, olha para baixo para colocar. Tem técnicas, tem dicas para não perder o garbo. Então, quero agradecer, seja lá quem for, os jurados que permitiram, ao maestro, não preciso me inclinar. Posso fazer uma leve inclinação com a cabeça? Ponto. Não prejudiquei o meu garbo. Lá nos bons tempos, né, há uns 20 e poucos anos atrás, quando se queria trabalhar garbo, se pegava um cabo de vassoura, se encostava no cóccix da pessoa, né, se encostava aqui, ó, e se encostava bem aqui na cabeça, pegava uma toalha de banho, amarrava na barriga e vamos lá. Você vai ter que marchar sem ficar balançando a vassoura, sem ficar balançando a vassoura. É garbo, é postura. Então, cuidar com esses detalhes, né? Outra coisa é que pegou bastante nesses concursos que eu avaliei, a questão da sinalização das curvas, né? Existem alguns mores que fazem todo aquele gestual, mas para o avaliador dá para perceber que os músicos estão no automático, por quê? O músico da testa, né? A quadra é aqui, por exemplo, né? Então, o músico da testa, desta ponta, que é a parte de dentro da quadra, ele para antes do sinal do mor, ou ele para depois de onde eu moro, ou a mor, indicou, né? Então, isso é ensaio, isso é pegar no pé dos primeiros da testa ali, mostrar para eles, ó, vamos lá, eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Dica, pede para alguém filmar o teu ensaio e filmar especificamente esta curva, para você ver o que está acontecendo. E pegar no pé do testa, né? Dizer, ó, o avaliador fica em cima, ele fica olhando isso. Tem um itemzinho lá naquela planilha de marcar X, que é as conversões. Se você não parar onde eu falar, eu moro, vou perder ponto, né? Então, cuidar com isso. Outra, a energia da marcha, a altura da marcha. Lembrando que, pelo regulamento, a marcha do MOR ela tem que ser do mesmo estilo que o musical. Se o musical marcha baixinho, o mor tem que marchar baixinho. Se o musical marcha mais alto, o mor vai marchar mais alto. Mas, independente do estilo, percebe-se uma variação na altura, na energia da marcha, principalmente na execução e na saída das curvas, né? Então, cuidar com isso. A distância do modo de comando com o musical. Pelo regulamento, ela tem uma distância mínima e uma distância máxima. Fugiu desse mínimo e máximo, entende-se que o maior perdeu o controle do musical, né? Então, após a saída ali das curvas, acontece isso. Teve morte, foi lá na frente, até o musical alcançar. Teve morte que deu aquela paradinha, então a banda veio com aquele empenho assim, opa, vamos frear porque o mor parou, né? Então, cuidar com isso. A questão de imprevistos, pelotão de bandeiras, quando fazem certo, eles têm uma conversão toda esquematizada, etc e tal,
né? Então demora aquela conversão. Então, se você está muito perto do pelotão de bandeiras, calma, segura, porque vai ter que parar para você não atropelar o pelotão de bandeiras. Então, cuida com esse detalhe, tá? É importante ver, observar essa questão da distância, de como parar, de como sinalizar. A questão de imprevistos, né? Já não é o primeiro concurso que no Paraná, após a execução da segunda peça, o presidente da federação ele, né, faz uma entrega de um certificado para o regente, um certificado de participação da corporação no evento. E muitos moras não se atentam a isso e já se metem lá no meio, já está no microfone. Calma, para que toda essa pressa de sair? Reza a tradição, segundo o costume tradicional é que você, mor, passou o comando para o teu maestro, espera o teu maestro devolver o comando para você. É de bom tom, é de educação, é de tradição, é de conveniência. Que assim como você passou o teu comando para o maestro devolve. Você vai se mexer só depois que o maestro passou o comando para você. Então, calma, não tenha essa pressa para sair, né? Outro ponto também que me chamou muito a atenção pela questão dos erros, por mais que do Sinfabam para cá houve uma evolução, né? E principalmente porque no Paranaense foi acordado lá no Congresso Técnico que no Paranaense não precisaria da música de saída. Então era só retirar a corporação, né? Então é um comando que está gerando muito questionamento. Eu coloquei na grande maioria das planilhas do Sinfabam que houve esse erro, né? Coloquei em algumas do estadual, né? E quero falar que é o fora de forma marcha. Eu sei que esta minha fala vai ser polêmica, mas tudo bem. Vamos lá, né? Você vai dar um fora de forma marcha. Primeiro que o teu comando, ele tem que ser completo. 3 partes. Atenção, banda. Então, você vai chamar a atenção. Fora de forma, você está indicando qual é o comando que vai ser executado. March é a ordem para fazer o comando. Atenção, banda, fora de forma. Quando? Já? Agora? Já, desculpa. Se você fala só fora de forma, sabe? Fica faltando alguma coisa, fica essa sensaçãozinha de que tá faltando alguma, sabe, uma ordem final. Então é fora de forma, march! Aí, né, aí esse march a banda pode enfeitar, fazer como quiser. Teve uma ou outra banda, algumas bandas que fizeram march bonito, etc e tal, né? Então tem que ter este complemento fora de forma, march, para o comando ficar limpo, perfeito, bem realizado com as 3 partes dele, que é o atenção, que é o indicar o que você vai fazer e que é indicar a execução. Atenção banda é a atenção, fora de forma é a indicação de qual comando e o march é a execução. Agora façam, né? E uma outra coisa, gente, vamos lá, etimologicamente, fora de forma. O que é fora de forma? É sair de forma. Fica um tanto quanto estranho, ou eu queria usar incoerente, mas incoerente não vai soar legal. Não é incoerente que eu quero falar, não. Eu vou deixar como estranho enquanto eu não lembro a outra palavra, né? Fica um tanto quanto estranho. Você fala fora de forma, pá, marcha, pá. Aí puxa filhinha por filhinha. Hã? Não era fora de forma? Agora tá saindo filhinha por filhinha? Pô, fora de forma. Sai todo mundo, pega, tem que pegar e bum! Não tem que fazer filhinha por filhinha. Naná. Combina! Né? Conversando com algumas pessoas do meio que entendem, não do que eu acho, mas que tem conhecimento histórico, tem pesquisa sobre isso, etc e tal,
né? Eles comentaram que o único grupo da banda que poderia sair bonitinho, organizadinho, em fila, é o pelotão de bandeiras, por respeito à bandeira nacional. Os demais, dispersar. Fora de forma, tá bonitinho, formadinho aqui, a meia-lua, fora de forma, sai. Aí todo mundo junto, aquela onda assim, lógico, devagar, bonito, não é correndo que nem os loucos, né? Devagar, bonito, mas não é em forma, não é em filinha, puxadinho pelo mor. Pô, você falou fora de forma, né? Omba, caramba, cuida com isso, né? Mais um ponto são os comandos. Gente, e aí eu vou ter que explicar uma coisa. Talvez os mais novos, que não conhecem o terrível Homem de Branco, né? Vão dizer assim, esse cara tá exigindo demais, quem é ele, qual é a experiência dele? Eu não vou colocar os meus títulos. Eu acho que os meus títulos, as conquistas, não me interessam, porque são títulos. Mas a formação é participar de inúmeros cursos, congressos. Já fui no Exército Brasileiro conversar, já conversei com sargentos, em congressos da CNBF, já conversei com sargentos que estavam lá presentes e me tiraram inúmeras dúvidas sobre comandos, sobre posicionamento de mãos, de comandos, etc e tal. Gente, não custa, tá? Correr atrás, né? Então, a gente vê nos concursos aquele pessoal fazendo uns comandos ali que você olha... Gostem ou não gostem, a nossa origem maior de comando é lá dos militares, das bandas de guerra, que davam os comandos para todos os exércitos lá desculpa, do rei invadir o outro, de uma região invadir outra, de Roma, dos egípcios, nós viemos dali, e depois das comemorações dos exércitos entrando nas suas cidades, nas suas capitais, e alguém ali na frente, nós viemos desse meio, então nós temos sim raízes lá nas Forças Armadas, sim, e com muito orgulho, tem que se dizer isso, com muito orgulho. Não podemos desprezar isso de maneira nenhuma. Então, não custa você ir lá pesquisar, ver... Gente, eu li o Manual de Ordem Unida do Exército Brasileiro, de cabo a rabo, né? Eu conversei com 2 pessoas que foram para eventos internacionais, né? Eu li manuais internacionais, eu tive trabalho de traduzir isso há mais de 10 anos atrás. Então, hoje tem informação, corre atrás dos bons mores. Alguns falam, mas é sempre mesmo. Lógico, é a pessoa que lê planilha, é a pessoa que pesquisa, é a pessoa que estuda, se informa, corre atrás, pergunta, etc e tal. Então vamos se informar, porque tem alguns comandos ali que destoam muito da figura, da função do maior de comando. O maior de comando tem uma função. Outra coisa, e aí eu quero fazer 2 paralelos, planilhas e uma coisa que eu fiquei assim maravilhado. Eu quero dar os parabéns a toda a equipe da Fanfarra da Pai de Curitiba, porque da parte da manhã, com todas as limitações que o MOR tinha, foi o melhor MOR. Ele fez 3 coisas que nenhum MOR tinha feito até a apresentação deles. Primeiro, quando eles formaram a meia-lua, né, ele viu que não estava bem divididinho. A distância entre as pessoas não estava equidistante, distância igual. Ele foi e arrumou bem certinho. Segundo, ele teve noção do espaço, do que está acontecendo em volta. Foi o primeiro MOR da manhã que, quando o presidente foi entregar o certificado, ele não saiu do lugar. Ele esperou essa cerimônia de entrega do certificado, esperou que a gente devolveu o comando para daí assumir o comando. E daí o corpo coreográfico estava em dúvida aonde que era a saída, né? Aí o regente veio falar para ele onde que era a saída, ele apontou sabendo aonde era a saída, né? Então que a gente aprenda com esses acertos dele. Meus parabéns. Não lembro o nome, a minha memória não falha, é falha, desculpa, eu não lembro o nome, mas meus parabéns à equipe
da Fanfarra da Pai de Curitiba e ao MOR de lá. Tá? Sua apresentação foi revigorante para a parte da manhã. E o último item que eu quero falar, gente, leiam planilha. Observem os xizinhos. Estou falando da planilha de MOR. As outras planilhas não é minha área, não vou me meter. Leiam as planilhas. Dentro da possibilidade da correria, porque eu e o William Diniz, que é o avaliador de bandeira, nós somos os únicos que pegamos entrada e saída. Então é corrido para a gente fazer a planilha. Eu estou terminando a planilha da banda anterior, enquanto essa está se apresentando. Então é corrido. A gente tem as nossas táticas ali para escrever, mas nem sempre a gente consegue, na correria, escrever tudo. Mas dentro da possibilidade, a gente marca. Leiam as planilhas. Leiam as planilhas e aprendam com as planilhas. Sabe? Eu tenho visto mores de 3, 4, 2 concursos que, porque a gente lembra um ou outro, uma hora a gente lembra como foi a apresentação no concurso passado. A gente vê que não houve evolução nenhuma, nada, needs, zero, nothing, sabe? Então você diz, para que eu escrevi aquela planilha? Não sei nem se a pessoa leu a planilha. Peçam para os seus regentes, coordenadores, leiam a planilha. Se tiverem dúvida, entrem em contato com o avaliador. Mas leiam e aprendam com as planilhas. No contraponto dessa parte negativa, eu vi uma parte positiva maravilhosa. Certo? Uma mor, que do Sinfaban, em agosto, para agora, no Paranaense, 1 mês e 1 semana, 5 semanas de diferença. Gente, eu vi uma evolução grandérrima na apresentação dela. E ela evoluiu o quê? O que foi colocado na planilha de avaliação. Tipo assim, categoria MOR Sênior são 11 ou 12, depende do concurso, MORes que competem entre si para 3 lugares. 11 ou 12, vai ficar com 12 para só 3 pegar a colocação. Então, a disputa é muito grande. Eu sei de MOR que concorreu 5, 6, 7, 8 concursos para entrar nesse trio aí dos que pegam troféu. Por quê? Porque a concorrência é grande, os primeiros, caramba, os primeiros ali, treinam, se esforçam, estudam, leem planilha, melhoram. Essa pessoa que eu vi, ela saiu assim, tipo, não tenho números exatos, mas mais ou menos assim, tinha uma 10ª posição para uma 4ª, 5ª posição. Em 5 semanas. Por quê? Porque leu planilha, procurou saber, se informou. Tá? Então, corre atrás. Vai lá. E daí tem alguns lá, mas eu não concordo com o regulamento. Desculpa, isso não tem que concordar. Quando a tua corporação aceita participar do concurso, ela aceita aquele regulamento. E ao menos o Demor, nós fizemos um grupo de WhatsApp em janeiro, para modificar o regulamento anterior. Fomos ali dentro das possibilidades, o pessoal participando e comentando. Eu sintetizei as propostas dentro da possibilidade, porque tem coisa que não dá para mudar, porque é a história do Paraná, é a referência do Paraná. Nós somos referência. Nós, do Paraná, colocamos 70% do regulamento nacional quando foi escrito, porque eu participei dessa comissão, tá? Então, e vai mudar quando? Só daqui 2 anos. A Federação Paranaense, 1 ano é congresso técnico para rever regulamento, 1 ano é eleição da diretoria. Esse ano foi congresso técnico para rever regulamento. Pronto. Nós fizemos uma discussão de moras em grupos de WhatsApp, eu sintetizei a proposta, apresentei para o presidente da federação, expliquei como foi feito o processo e pedi, nós gostaríamos que fosse aprovado na íntegra essa proposta, Até perguntei se ele queria que eu fosse lá defender a proposta do Congresso Técnico. Ele falou, não, o pessoal conhece o trabalho de vocês. Então não precisa. E foi aprovado na íntegra. Então fica aí a dica. Gente, com essas minhas falas, eu não quero falar mal de ninguém. Eu não quero menosprezar o trabalho de ninguém. Não é isso. Por favor, não vejam por esse lado. Tanto que não citei nome de corporação, não falei nome de ninguém. Tá? Eu quero dar dicas para melhorar as apresentações.
para tentar que... Não que eu tenha alguma coisa contra o Túlio que ficou aí, tá? O povo dos 3 primeiros lugares. Não, nada contra vocês. Mas que, né, as pessoas têm essa possibilidade de rodar ali e tal, né? Beleza? E um último parabéns que eu quero dar aqui para a Mor da fanfarra A Dona Aranha de São Mateus. Não sei o nome dela, quero dar os parabéns para ela. Você foi guerreira, você é uma menina guerreira, tá? Por passar pelo que você passou, e você sabe, eu não preciso falar aqui, né, com a tua corporação, tal, pela tua premiação, e depois ainda ir de Mor de uma corporação juvenil, tá? Nervosa. Eu vi como você estava. Espero que aquela minha conversa com você ali tenha te ajudado, tá? Parabéns, você foi uma guerreira. Que muitos mores aprendam com você. Obrigado a cada um de vocês. O Homem de Branco tá aí. Não sou mais o terrível, tá? Um abraço a todos.